O ar gelado do meu antigo quarto me abraçou como um fantasma. Eu estava sentada no chão, com as costas apoiadas na parede nua, onde antes ficava a cabeceira da cama que dividi com meu amado marido por 40 anos. A casa estava vazia, um esqueleto de concreto oco, desprovido da alma que um dia nós demos a ela. O eco dos meus soluços era a única mobília que restava. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, um contraste doloroso com o frio que sentia por dentro. A placa de vendido, fincada no jardim da frente, parecia uma lápide para a minha vida passada. Meu nome é Verônica. Tenho 60 anos, e a solidão havia se tornado uma companheira indesejada desde que Antônio se foi. Viver naquela casa imensa, com 5 quartos e um quintal que dava mais trabalho do que alegria, era como carregar o peso do mundo nas costas. Cada cômodo guardava uma lembrança. Cada canto sussurrava o nome dele. No começo, eu me apegava a isso. Mas com o tempo, as memórias doces começaram a ter um gosto amargo de saudade, e o silêncio se tornou ensurdecedor. A decisão de vender não foi fácil. Parecia uma traição, um abandono. Mas eu não aguentava mais. Meu corpo doía, meu coração doía mais ainda. Eu precisava de um recomeço. Um lugar menor, onde eu pudesse me sentir acolhida e não perdida em um labirinto de corredores vazios. Quando contei ao meu filho, Gabriel, ele pareceu entender. Sentamos na cozinha, a mesma onde ele aprendeu a andar, onde comemoramos tantos aniversários. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, me encararam com uma seriedade que me tocou. Vender a casa, mãe? Ele perguntou, a voz baixa. Mas e tudo que vivemos aqui? O papai construiu este lugar. E seu pai iria querer me ver feliz, meu filho. Respondi, segurando a mão dele sobre a mesa. Eu não estou mais feliz aqui. Estou me afogando em lembranças. Quero um apartamento pequeno, perto de tudo, onde eu não precise subir escadas e possa cuidar de um vasinho de flores na janela. O dinheiro da venda vai me dar segurança e... Hesitei por um momento. Né, eu quero te ajudar também. A vida não está fácil, eu sei. Quero usar uma parte para dar de entrada no seu apartamento. O rosto dele se iluminou. Um sorriso genuíno, eu pensei. Ele se levantou, me abraçou forte e disse que era a melhor mãe do mundo. Naquele momento, meu coração de mãe se encheu de calor. Gabriel era tudo o que me restava. Aos 35 anos ele ainda lutava para se firmar. Tinha um emprego instável e uma namorada, a Thalita, que eu sinceramente não suportava. Uma mulherzinha que olhava para as pessoas de cima a baixo, sempre com um ar de superioridade, mas que eu tolerava por amor ao meu filho. Gabriel se ofereceu para me ajudar com todo o processo da venda. A senhora não entende dessas coisas de internet, mãe, de banco, de contrato. Deixa que eu cuido de tudo para não te passarem a perna, ele dizia. E eu, boba, não acreditei. Confiei cegamente. Ele me ajudou a instalar o aplicativo do banco no meu celular. Criou senhas, me ensinou a usar. Na verdade, ele estava apenas aprendendo a ter acesso a tudo que era meu. Os meses passaram voando. Encontramos um comprador, um casal jovem com filhos pequenos. Ver as crianças correndo pelo jardim que Antônio tanto amou me deu uma pontada de dor, mas também um pingo de esperança. A casa voltaria a ter vida. Assinamos os papéis. E o dia em que o dinheiro caiu na minha conta, eu senti um alívio que não sentia há anos. Uma fortuna. O trabalho de uma vida inteira, meu e do meu marido, estava ali, representado por aqueles números na tela do celular. Naquela noite, convidei Gabriel e Thalita para jantar em um restaurante simples, para comemorar. Eu estava radiante. E então já começou a ver os apartamentos, sogrinha? Thalita perguntou com aquele sorriso falso dela enquanto mexia no celular. Já sim, minha querida. Vi um perto do parque que é uma graça. E Gabriel, meu filho, amanhã mesmo podemos ir ao banco para eu transferir o dinheiro da sua entrada. O que você acha? Gabriel, que estava quieto, apenas sorriu. Claro, mãe. O que a senhora achar melhor? Eu não percebi nada. Não vi a troca de olhares entre eles. Não vi a ansiedade disfarçada. Estava cega de amor e felicidade, sonhando com meu novo cantinho, com a nova vida que teria. Voltei para casa naquela noite flutuando. Antes de dormir, olhei a foto do meu Antônio na mesinha de cabeceira. Conseguimos, meu velho. Vou ficar bem e vou cuidar do nosso menino, sussurrei para o retrato. Mal sabia eu que naquele exato momento, o meu menino, a quem dediquei a vida, estava cravando uma faca nas minhas costas. Acordei com o sol da manhã invadindo o quarto vazio, um raio de luz solitário dançando na poeira. Pela primeira vez em muito tempo, o amanhecer não me trouxe melancolia,
mas sim uma onda de otimismo. Eu me sentia leve, cheia de planos. O primeiro passo da minha nova vida seria hoje. Me levantei, fiz um café forte e, enquanto o bebia, peguei o celular para ligar para o Gabriel. Queria combinar de irmos ao banco logo cedo. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Que estranho, pensei. Ele nunca desliga o celular. Tentei de novo. Caixa postal. Uma pequena ponta de preocupação começou a me cutucar. Mas eu a ignorei. Ele devia estar dormindo. Ou o celular descarregou. Decidi dar um tempo e, enquanto isso, abrir o aplicativo do banco. Queria ver aqueles números de novo, me certificar de que não era um sonho, planejar cada centavo. Abri o aplicativo com um sorriso no rosto. Coloquei minha senha. A tela de boas-vindas apareceu e, em seguida, o saldo da minha conta. E foi aí que o chão desapareceu sob os meus pés. O sorriso congelou no meu rosto. Eu pisquei 1, 2, 3 vezes, achando que meus olhos de 60 anos estavam me pregando uma peça. Mas o número continuava lá, cruel e definitivo. 15 vezes 32, R$15,32. Meu coração disparou, batendo descontrolado contra as minhas costelas como um pássaro preso. Não pode ser. É um erro do sistema. Um problema no aplicativo. Eu dizia a mim mesma, a voz trêmula. Minhas mãos suavam. Desesperada, cliquei no extrato. Rolei a tela para baixo, passando pelas pequenas compras do dia a dia, e então eu vi uma única linha. Uma transação feita às 2h47 da madrugada. Transferência eletrônica. O valor era gigantesco, a soma de todos os meus sonhos, o trabalho de uma vida inteira. E o nome do destinatário? O nome que fez o ar faltar nos meus pulmões e o mundo girar violentamente. Gabriel. Meu Gabriel. Um grito ficou preso na minha garganta. O celular escorregou da minha mão e se espatifou no chão, mas eu nem ouvi o barulho. A única coisa que eu ouvia era o som do meu coração se partindo em 1000 pedaços. Era uma dor física. Uma pontada aguda no peito que me fez dobrar de dor. Era pior do que a dor do luto. Quando perdi meu marido, perdi meu companheiro, meu amor. Mas agora, eu sentia que tinha perdido uma parte de mim mesma. A parte que acreditava na bondade. A parte que amava incondicionalmente. Peguei o telefone fixo, o único que restava na casa vazia, e disquei o número dele de novo e de novo. A cada toque que não era atendido, a verdade se tornava mais clara e mais monstruosa. Ele não iria atender. Ele não estava dormindo. Ele tinha fugido. Ele tinha me roubado. Liguei para a Thalita. O telefone dela também estava desligado. Claro que estava. Aquela mulherzinha asquerosa. A imagem dela no restaurante na noite anterior, com aquele sorriso falso, me veio à mente. A forma como ela e o Gabriel se olharam. Como eu pude ser tão cega? Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez, formando uma imagem horrível. A ajuda dele com a venda, a insistência para cuidar da parte digital, as perguntas sobre minhas senhas, tudo não passou de um plano. Um plano cruel para arrancar de mim tudo o que eu tinha. Fui cambaleando pelos cômodos vazios da casa. O eco dos meus passos parecia zombar da minha solidão, da minha estupidez. Caí de joelhos no meio da sala. O mesmo lugar onde ensinei Gabriel a dar os primeiros passos, e o soluço que estava preso na minha garganta finalmente saiu. Um som gutural, de pura agonia. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela perda do dinheiro, sim, mas chorei principalmente pela traição. O filho que eu carreguei no ventre, que amamentei, por quem passei noites em claro, tinha me apunhalado da forma mais covarde possível. As horas passaram, mas eu não vi. O sol se moveu pelo céu, mas para mim, o mundo estava mergulhado na mais completa escuridão. A tristeza era tão avassaladora que me sufocava. Mas lentamente, no fundo daquele poço de desespero, uma outra coisa começou a brotar. Uma pequena brasa, fraca no início, mas que começou a queimar. Era a raiva. Uma raiva fria e cortante. Ele não ia se safar. Aquela mulher não ia desfrutar do meu dinheiro, do suor do meu falecido marido. Eles me subestimaram. Eles acharam que eu era só uma velhinha boba e frágil. Eles se esqueceram de uma coisa. Eu posso ser mãe. Eu posso ter um coração mole, mas eu não sou idiota. E mais importante que isso, eu não estava tão sozinha quanto eles imaginavam. A poça de lágrimas no chão de madeira foi a primeira coisa que vi quando levantei a cabeça. O sol da tarde já entrava pela janela, pintando o assoalho com um tom alaranjado, quase zombeteiro. Eu me sentia um caco, uma casca vazia, mas a brasa da raiva dentro de mim tinha se tornado uma fogueira.
Gabriel e aquela mulherzinha podiam ter levado meu dinheiro, mas não levariam minha dignidade. Eles achavam que eu ia ficar chorando num canto até desaparecer? Estavam muito enganados. Quem tem amigos tem tudo nessa vida. E eu tinha os melhores. Minhas mãos ainda tremiam quando disquei o número de Helena. Ela era minha amiga de uma vida, irmã de alma. Atendeu no segundo toque. Verônica? Que surpresa boa. Como você está, querida? Vi a placa de vendido na sua casa, já se mudou? A voz dela, tão normal e alegre, fez um nó se formar na minha garganta. Respirei fundo, engolindo o choro. Eu precisava ser forte. Helena. Minha voz saiu falha, um sussurro rouco. Aconteceu uma coisa horrível. O tom dela mudou imediatamente. O que foi, amiga? Você não está bem. Onde você está? Na casa vazia. Helena, o Gabriel, ele... E então eu desabei. Contei tudo entre soluços e palavras de ódio. Contei sobre a venda, o dinheiro, o jantar, a transferência, o celular desligado. Do outro lado da linha, o silêncio de Helena era pesado, cheio de choque e incredulidade. Aquele moleque... Eu não acredito nisso, Verônica. Eu não posso acreditar. Espere um minuto. Ouvi ela gritar ao fundo. Jorge, vem aqui, rápido. É a Verônica. Jorge, marido de Helena, era delegado aposentado da Polícia Federal. Um homem sério, justo e com mais contatos do que um prefeito. Ele pegou o telefone. Verônica, sou eu, Jorge. Me escute com atenção. Chore o que tiver que chorar. Mas agora preciso que você seja forte e me diga tudo, sem tirar nem pôr, cada detalhe. Com a voz embargada, repeti a história para ele. Falei do aplicativo do banco, das senhas que Gabriel me ajudou a criar, dos nomes completos dele e da Thalita. Jorge ouvia em silêncio, apenas fazendo um ocasional para mostrar que estava prestando atenção. Quando terminei, ele não perdeu tempo com palavras de consolo. Ele partiu para a nação. Certo. Verônica, a primeira coisa que você vai fazer agora mesmo é ir até a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Diga que foi furto qualificado mediante fraude. Leve seu extrato bancário, os documentos da venda da casa, tudo que tiver. Isso é o mais importante. Enquanto você faz isso, vou mexer uns pauzinhos por aqui. Você acha que tem chance, Jorge? Perguntei com um fio de esperança. Jovens com muito dinheiro roubado e pressa de sumir geralmente cometem erros. Eles se acham espertos demais. E eles têm um ponto fraco, a pressa. Eles não vão de ônibus para o Nordeste. Eles vão de avião. Vou fazer umas ligações. Agora vá para a delegacia. Me mantenha informado. Desligar o telefone e me forçar a sair de casa foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Cada passo era um esforço. Na delegacia, fui tratada com uma mistura de pena e profissionalismo. Enquanto relatava o crime, a palavra filho arranhava minha garganta. O escrivão balançava a cabeça, dizendo que esses casos eram, infelizmente, cada vez mais comuns. Saí de lá com uma cópia do boletim de ocorrência na mão. Um pedaço de papel que oficializava a maior dor da minha vida. Mal cheguei em casa e o telefone tocou. Era Jorge. Sua voz era urgente. Verônica, bingo! Achei os dois. Seu filho não é nada discreto. Usou o próprio cartão de crédito para comprar 2 passagens aéreas. Voo internacional, só de ida para Lisboa. Embarcam hoje no aeroporto internacional. O voo sai em menos de 3 horas. Meu coração parou. Lisboa. Ele ia fugir do país. Para sempre. Levar meu dinheiro, minha vida para longe e nunca mais olhar para trás. O que eu faço, Jorge? O que eu faço? Agora a decisão é sua, minha amiga. Eu já alertei um contato meu na Polícia Federal do aeroporto. Com o boletim de ocorrência que você registrou, eles podem deter os 2 por suspeita de fraude antes mesmo de embarcarem. Mas o comando tem que vir de você. Você é a vítima. Você quer denunciá-lo? Aquela pergunta ecoou no silêncio da casa vazia. Denunciar meu próprio filho. Fazer com que ele fosse preso, algemado. A imagem dele criança, correndo no meu colo, o rostinho sujo de chocolate, veio à minha mente. Meu menino. Meu único filho. Uma parte de mim gritava, se debatia. Não faça isso. É o seu sangue. Perdoe. Mas então, outra imagem se sobrepôs, muito mais forte e cruel. O saldo de R$ 15 na minha conta. O celular mudo, o desprezo no olhar daquela mulher, a frieza de um plano executado enquanto eu dormia, sonhando com um futuro que ele mesmo tinha roubado de mim. Ele não me deu a chance de escolher. Não me deu a chance de conversar, de perguntar o porquê. Ele me sentenciou a uma velhice de miséria e solidão sem nem piscar. Ele não era mais o meu menino. Era um ladrão.
E a mulher ao lado dele era sua cúmplice. Minha espinha ficou rígida. A tristeza deu lugar a uma resolução gelada. Sim, Jorge. Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. Eu quero denunciar. Diga aos seus contatos que podem prender os dois. As 3 horas seguintes foram as mais longas e torturantes da minha vida. Eu andava de um lado para o outro na sala vazia. O som dos meus próprios passos ecoando como uma marcha fúnebre. Cada minuto que passava era uma agonia. Uma parte de mim, a mãe, torcia para que eles perdessem o voo. Para que algo desse errado e eles não fossem pegos. A outra parte, a mulher traída e ferida, ansiava pelo telefonema de Jorge, pela notícia de que a justiça havia sido feita. Era uma guerra dentro de mim, e eu não sabia para quem torcer. Quando o telefone finalmente tocou, meu corpo inteiro saltou. Atendi com a mão trêmula. Verônica? Era a voz séria de Jorge. Acabou. Pegamos os dois. Respirei fundo, sentindo um alívio amargo. Uma vitória com gosto de cinzas. Como foi? Perguntei, a voz fraca. Exatamente como planejamos. Eles estavam na fila do portão de embarque, rindo, com os passaportes na mão. Pareciam o casal mais feliz do mundo, prestes a iniciar a viagem dos sonhos. A abordagem foi discreta. Quando os agentes federais chamaram o nome do Gabriel, ele gelou. A tal da Thalita ficou branca como papel. Não fizeram escândalo. Acho que o choque foi grande demais. Estão ambos detidos aqui na delegacia do aeroporto. Eu deveria me sentir feliz, vingada. Mas tudo que eu sentia era um vazio imenso. A imagem do meu filho sendo levado por policiais era algo que nenhuma mãe deveria ter que imaginar. Mas eu precisava. Eu precisava olhar nos olhos dele uma última vez. Não por ele, mas por mim. Jorge, eu preciso ir até aí. Eu preciso falar com ele. Verônica, você tem certeza? Talvez não seja uma boa ideia. Eu tenho certeza. Minha voz era firme. Eu não vou sair de casa e ir até aí para chorar ou perdoar. Eu vou para encerrar essa história. Jorge entendeu. Ele me esperou na porta da delegacia, um lugar frio, com luzes brancas e um cheiro de desinfetante e desespero. Ele me levou até uma pequena sala, e lá estava ele, meu filho, sentado numa cadeira de plástico com a cabeça entre as mãos, algemado. A Thalita estava em outra sala. Eu podia ouvir os gritos dela, acusando Gabriel de tudo, dizendo que foi enganada. Quando Gabriel levantou a cabeça e me viu, seus olhos se encheram de pânico e vergonha. Ele se desfez. Mãe, me perdoa! Por favor, me perdoa! Ele soluçava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi ela, mãe. A ideia foi toda da Thalita. Ela colocou coisas na minha cabeça, disse que a senhora ia gastar todo o dinheiro, que eu tinha direito. Eu o ouvia, mas meu coração estava como pedra. Eu apenas o encarava, esperando ele terminar seu discurso patético. Foi então que um policial entrou na sala, segurando um celular dentro de um saco plástico. Dr. Jorge, achamos isso no celular da moça, disse ele mostrando a tela. Conversas com uma amiga. Ela dizia que ia largar o trouxa do Gabriel assim que chegassem em Lisboa e que ia transferir toda a grana da velha para uma conta só dela na Suíça. Parece que seu filho era só uma passagem de ida para ela. Senhora, o queixo de Gabriel caiu. O choro parou. Ele olhou para o policial, depois para mim, a compreensão da sua própria estupidez estampada em seu rosto. Ele não tinha sido apenas cruel e traiçoeiro. Ele tinha sido um idiota. Usado e descartado pela mulher por quem ele jogou a própria mãe na lama. Aquele foi o meu momento. Cheguei mais perto, o suficiente para que ele visse a decepção nos meus olhos. Minha voz saiu baixa, calma, mas cada palavra era como uma facada. Você está ouvindo, Gabriel? Você destruiu a nossa família. Você me roubou, me humilhou, me deixou sem nada. Por uma mulher que ia te descartar como lixo no primeiro momento. Mas a pior parte não é essa. Ele me olhou, confuso. A pior parte, meu filho, é que você não precisava ter feito nada disso. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas próximas palavras pairar no ar. Aquele dinheiro, o dinheiro da venda da casa, era para você. Eu ia comprar meu apartamentozinho. Uma coisa simples. O resto, a maior parte, quase tudo, eu ia te dar. Era a sua herança. O presente que seu pai e eu guardamos para você a vida inteira. Eu queria te ver feliz, seguro, mas você foi ganancioso. Você não conseguiu esperar. Preferiu acreditar nela e me apunhalar pelas costas. O rosto dele se contorceu em uma máscara de horror e arrependimento. O entendimento do que ele havia perdido, não apenas o dinheiro, mas a dignidade, o futuro, o meu amor, o quebrou por completo. Ele urrou.
um som animal de pura dor, e se jogou no chão. Um homem adulto derrotado pela própria ganância. Eu o observei por um instante, sem sentir pena. Apenas um luto profundo pelo filho que eu um dia tive. Virei-me para sair. Mãe, não! Por favor, não me deixe aqui, me ajuda! Ele implorou, rastejando no chão. Parei na porta, mas não olhei para trás. A Thalita vai ficar presa e vai pagar pelo que fez. E você também. Eu não vou te perdoar, Gabriel. Não agora. O dinheiro está bloqueado e só a justiça vai decidir o que fazer com ele. Se um dia, depois de pagar pelo seu crime, você me provar com atitudes, e não com lágrimas falsas, que se tornou um homem, talvez, e eu digo talvez, você tenha uma segunda chance. Até lá, você terá muito tempo para refletir. Saí daquela delegacia e respirei o ar da noite. Eu me sentia exausta, esgotada, como se tivesse lutado uma guerra. Mas pela primeira vez naquele dia terrível, eu não me sentia uma vítima. Eu tinha perdido um filho, mas tinha encontrado uma força que não sabia que possuía. O caminho à minha frente era solitário, mas era meu, e eu iria percorrê-lo de cabeça erguida.